ações afirmativas e a implicação para a aplicação da Lei Federal 10.639 de 2003, né? O caso da Rede Municipal de Ensino em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, quem apresenta essa tese é Caio e Marta, não é isso? Exato. Sim. Posso compartilhar aqui a tela? Pode, deve. Pronto, já estão todos visualizando a apresentação? Sim. Sim. Deixa eu só colocar aqui para apresentar um segundo. Sim. Pronto, vamos lá. Bom dia a todos, né? Para quem eu ainda não falei. Como a professora Valéria Freire colocou, a gente vai apresentar essa tese, o Movimento Social Negro da Contestação às Políticas Públicas de Ações Afirmativas e a implicação para a aplicação da Lei Federal 10.639/03, o caso da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria. E aí eu passo a palavra aqui para minha colega Marta, que vai apresentar aqui os tópicos iniciais. Bom dia a todos. Por gentileza, pode passar, Caio. Então, eu estou saindo da minha zona de conforto, que é a minha pesquisa é relacionada a tecnologias digitais, e estou adentrando na educação do campo. Essa temática, ela é pertinente na minha vida, porque eu também faço parte do grupo dos negros. Minha avó é uma negra de Ilhéus, daqui da Bahia. A minha avó praticante da religião afro, e aí quando eu vi a temática, eu senti a necessidade de estudar e estar aqui apresentando. Vamos lá. A nossa autora é Marta Iris Camargo Messias da Silveira. Ela é doutora em Educação pela Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, UFBA, mestre em Educação pelo Centro de Educação, Universidade Federal de Santa Maria, licenciada em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, professora adjunta, licenciatura em Educação Física, coordenadora do Núcleo de Estudos da Cultura Afro-Brasileira pela Universidade do Pampa, Unipampa. As produções da autora, eu vou deixar essa parte com o Caio. Vamos lá. Como Marta já colocou, primeiro, essa é uma tese de 2009, e há uma justificativa para a gente ter ido aí tão atrás no tempo, né? A gente geralmente trabalha com teses mais 2020, 2022, que eu vou explicar mais à frente, mas uma das motivações pela escolha de uma tese de 2009 foi justamente a autora, a pessoa que escreveu e que conduziu essa pesquisa, porque é alguém que está envolvida exatamente com a pesquisa e com o estudo das questões de movimentos sociais negros e também da implantação da Lei 10.639, e isso a gente vê nessas produções dela. Foi solicitado que a gente também fizesse referência a outras produções que os autores das teses têm em relação ao tema e às temáticas que são discutidas na tese, e ela, como a gente pode ver, tem livro publicado, tem alguns capítulos de livro, é óbvio que a gente vai até o lápis da pessoa, e lá tem toda a produção, mas a gente buscou um recorte daquilo que tem mais a ver com o tema. Então, ela tem trabalhado aí, desde 2009, 2010, 2013, interdisciplinaridade na educação, questões étnico-raciais, questões de arte também, no ensino e nas discussões no campo educacional, sobre os temas que estão ligados ao movimento negro, às culturas afro-brasileiras nos processos educacionais. Então, é alguém que coordena um grupo, inclusive, de estudos e de ações dentro de uma instituição universitária, de uma instituição de ensino superior, lá no Rio Grande do Sul. É alguém que está envolvida, portanto, já há mais de uma década com essa temática, com essas temáticas e com essas discussões. Por isso que esse foi um dos argumentos e um dos motivos que justificou a escolha por essa tese em específico. Como eu disse, tem uma outra motivação que a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais lá à frente na apresentação. Deixa eu passar aqui
Caracterização da tese. Essa é uma tese, como eu falei, de 2009. É uma tese que tem 295 páginas, se eu não estou enganado. Ela foi uma tese desenvolvida no âmbito da Faculdade de Educação, lá da UFBA, que teve como objetivo analisar como ocorreu, dentro da rede municipal do município de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, a implantação da Lei 10.639/03. Então, ela considera esse sistema público de educação buscando analisar, buscando verificar qual foi a mudança, o impacto, apesar de eu não gostar muito da palavra impacto, mas o impacto que essa implantação da lei teve nas práticas pedagógicas lá do município, do planejamento educacional. Então ela vai trabalhar tanto com professores como com gestores também da rede, e também as limitações que a implantação dessa lei traz no sentido de como o professor deve agir, como o gestor deve agir. Ela traz já desde o começo da tese a visão de que, por mais que a lei seja um avanço e por mais que a lei tenha uma grande contribuição no campo das discussões sobre as relações étnico-raciais na escola, ela também traz algumas limitações. Isso vai ser discutido aí ao longo da tese e até, de certa forma, comprovado com a pesquisa dela. E, de forma alguma, ela dissocia o movimento negro da discussão. Então, o movimento negro, enquanto movimento social, histórico, está a todo momento no debate teórico, no debate também que ela traz dos resultados, e há uma justificativa metodológica, filosófica, política também, para que ela considere isso, porque ela faz uma análise tanto do caso do município, como da rede municipal, como da abrangência social maior que toda essa discussão e toda essa questão envolvendo a lei vai ter. Os objetivos específicos da tese foram 3. O primeiro deles, reconstruir historicamente a trajetória do movimento negro, como vocês podem ver aí no slide, que pode ser compartilhado. Eu vi aqui, Valéria, está falando da câmera. A minha está ligada para vocês? Eu acredito que sim. Sim. Pronto. E ela vai buscar fazer essa construção histórica do movimento social negro. Há algumas críticas que eu faço a isso, mas eu vou deixar as críticas para o final da apresentação. Só que é interessante destacar isso. Ela não está discutindo a lei pela lei, ela não está discutindo somente a implantação da lei naquela rede de uma forma descontextualizada, mas ela faz essa construção do que foi o movimento social, da luta negra, como ela chama, o movimento social da luta negra, como esse movimento social está inserido nas discussões da lei e como ele atuou e tem atuado, né, nas questões envolvendo a implantação. O segundo objetivo, ou seja, depois de fazer esse levante, essa reconstrução histórica, como ela chama, ela busca resgatar o percurso de construção das políticas de ação afirmativa no Brasil. Então, ela vai discutir o que são políticas afirmativas, como elas foram desenvolvidas e foram sendo construídas, principalmente ao longo ali do século XX, aqui no Brasil, e como essa lei faz parte desse movimento de construção de políticas de ação afirmativa. E, por fim, o terceiro objetivo específico proposto pela tese, pela pesquisa, é analisar como que ocorreu, de fato, a implementação da lei lá na rede municipal de Santa Maria, né? Principalmente no sentido de buscar analisar, de buscar verificar e discutir as mudanças que foram provocadas. Isso é interessante da gente pensar. E já adiantando um pouquinho a discussão, as mudanças que foram provocadas principalmente por parte do poder público institucionalizado. Ela vai fazer uma discussão muito reveladora, eu vou chamar assim, também não sei se é a palavra que melhor caiba aqui agora, sobre a postura que os professores tiveram no processo. E aí também está uma das questões que são interessantes a gente pensar, a temporalidade da pesquisa. Ela encontrou, e já adiantando aqui um resultado, que talvez o maior empecilho que a rede municipal encontrou para a implementação da lei foi justamente a ação dos professores, mas já lá à frente falamos sobre. Pode passar. A tese também traz... Marta, fique à vontade também para fazer as colocações. Okay. A tese também traz declaradamente, isso é interessante, porque ela não deixa as coisas implícitas, ela vai, principalmente no começo, ali na introdução, explicando o que é que ela fez e como ela fez, trazer 3 hipóteses. A primeira delas é que a implementação da Lei 10.639/03 representa, ou representou,
uma inflexão na forma de tratamento do combate ao racismo por parte da Secretaria Municipal de Educação. Então, ela já parte do pressuposto, e isso corrobora com algumas visões e com alguns posicionamentos de determinados líderes de movimentos sociais, de determinados pesquisadores do movimento negro, de que a institucionalização e a publicação de uma lei que obrigue que a temática seja discutida na escola, da forma que foi feita a lei 10.639/03, que muitas pessoas, inclusive eu, consideram um avanço, na verdade representaria uma inflexão, ou seja, representaria um retrocesso, porque facilitaria algumas práticas, por exemplo, de resumir as discussões às ações na Semana da Consciência Negra, por exemplo. Ela já traz esse posicionamento de que, na hipótese, lógico, de que essa lei representaria uma inflexão nesse sentido. Essa é uma discussão interessante da tese que ela vai retomar lá nas considerações finais. A segunda hipótese é de que a implementação da lei provoca tensões e conflitos no contexto escolar, que são traduzidas no repensar da orientação político-pedagógica e nas práticas docentes. Então, a lei vai, pelo que ela discute, né, quando ela explica essa hipótese, a lei vai promover mudanças que nem todo professor, que nem todo gestor, que nem todo legislador está disponível ou disposto a aceitar. Essas mudanças vão ser mudanças de pensamento, mudanças de orientação político-filosófica, mas também mudanças de prática. E isso, na visão dela, trouxe, ou traria, aqui a gente está ainda no campo da hipótese, algumas tensões para o ambiente escolar. E, por fim, a terceira hipótese, ela trabalha com 3 na tese, é de que a lei federal basta, por si só, para dar conta de um problema que é tão complexo, que é a questão do racismo no contexto escolar. Então, essa é uma hipótese que ela traz de que somente a lei seria um instrumento que já iria naturalmente forçar e naturalmente trabalhar as práticas e os posicionamentos para resolver esse tópico que é histórico e que é tão conflitante, tão conflituoso e tão complexo dentro do ambiente de ensino. Posso continuar, Caio? A metodologia, ela utiliza a pesquisa qualitativa, que é focada na focalização progressiva, compreensão das transformações do objeto ao longo da história, da análise de contextos atuais. Ela usa os autores Luke e André, 86. A triangulação de dados, eu achei interessante, porque importante até para mim, porque também na minha pesquisa eu também pretendo utilizar essas pesquisas. A pesquisa em 3 eixos, que é a revisão da literatura acerca da história dos movimentos sociais, dos movimentos negros, a análise documental da legislação dos documentos da Secretaria Municipal de Santa Maria, as normativas, cursos de formação e o envio de roteiros de perguntas a pessoas envolvidas com o movimento negro. Só complementando aqui a fala da Marta, e já adiantando aqui também um posicionamento que tivemos com a leitura, que vai ser melhor explicado lá ao final, é que certamente a metodologia da tese é o tópico, é o ponto mais frágil do que foi apresentado no documento. Por uma série de questões, como eu disse, a gente vai discutir mais à frente, mas de imediato não há uma explicação, não há uma argumentação, não há uma justificativa e nem uma descrição muito bem feita de como a pesquisa foi operacionalizada, como ela foi pensada assim, como ela foi operacionalizada não. O que é que ela propõe para a gente? Primeiro que é uma pesquisa qualitativa, o que é o mais comum na nossa área, né? E ela trabalha aqui nessa pesquisa qualitativa com essa abordagem da focalização progressiva. Ela vai num dos grandes clássicos que a gente tem na metodologia da pesquisa em educação, que é o livro da professora Ludwig e da professora Marli André, e o que seria essa focalização progressiva? É um conceito que ela, inclusive, explica lá na metodologia para a gente. Seria uma forma de você compreender um objeto, um fenômeno, se preferir, da atualidade, mas não como ele é contextualizado, e sim como ele foi construído. Então, a gente parte do movimento social, entra no movimento social negro, vai para as questões de políticas afirmativas no Brasil, para entrar na lei e só então entender como é que essa lei está sendo implantada na prática, lá naquela rede municipal. Então, focalização progressiva por isso, porque elas vão focar no fenômeno a partir de uma progressão do mais amplo para o mais direto.
E a triangulação de dados, porque ela justamente está trabalhando nessa pesquisa em 3 eixos. Então, são 3 momentos distintos, a gente pode dizer assim, da pesquisa. Ela começa a revisão de literatura, da história dos movimentos negros, e como eu disse, a primeira crítica está nesse sentido. É uma revisão de literatura que a gente não sabe como ela foi feita. Ela aparece para a gente posta e muito pautada, muito baseada em somente 3 autores que vão discutir a história dos movimentos sociais e dos movimentos sociais negros. É uma possibilidade, mas não foi explicado para a gente por que aqueles 3 autores. Análise documental da legislação e de documentos da Secretaria Municipal, então ela vai até a Secretaria Municipal para saber como a implantação da lei foi sistematizada naquela instituição, naquele ente municipal, então ela vai em normativos, ela vai nos planejamentos de cursos de formação de professor, ela vai nas diretrizes curriculares. Ela, em alguns momentos, cita também que houve conversas e entrevistas com gestores, mas não explica quais são os gestores, nem como essas entrevistas foram articuladas e desenvolvidas, mas os resultados estão lá. E, por fim, o roteiro de perguntas, que ela chama de roteiro de perguntas, a pessoas envolvidas com o movimento negro. E por que eu destaco isso, que ela chama de roteiro de perguntas? Porque ela fala numa entrevista que foi feita por um roteiro de perguntas, mas depois isso é descrito mais à frente, não na metodologia, mas já na análise de resultados, que, na verdade, ela encaminhou para várias lideranças, vários pesquisadores e pesquisadoras no Brasil todo, que estão envolvidos com a pesquisa e com a história do movimento negro, algumas questões que foram respondidas para ela por e-mail. Ela vai dizer quem são essas pessoas, mas a gente não sabe, por exemplo, quais são as questões que foram feitas a cada uma delas, nem se foram questões repetidas iguais para todos, nem se essas questões renderam algumas outras, enfim, fica um tanto quanto solta essa questão. Mas o fato é que ela vai trabalhar todo o objetivo da pesquisa, o objeto da investigação, a partir de uma articulação entre esses 3 eixos. Um está dentro do outro. Isso é interessante porque ela não dissocia. A pesquisa foi feita em 3 momentos, vamos chamar assim, com 3 grupos diferentes que seja, mas toda a discussão é imbricada, toda a discussão, o que o movimento negro pensa acerca da lei está dentro dos efeitos e dos impactos do que a Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria desenvolveu, que está articulado com o que o professor fez em sala de aula e em momentos específicos. Então, apesar dessa explicação que ficou um pouco solta e um pouco rasa também, metodologicamente falando, as discussões do que foi feito terminam sendo interessantes quando a gente chega lá para a fase final da tese. E chamo a atenção para isso porque, declaradamente, considero que não tem como a gente pensar uma pesquisa que seja efetivamente pesquisa, principalmente no nível de doutorado, sem a gente ter uma clareza muito grande, uma solidificação muito bem construída do que é a metodologia da pesquisa, né? Então, isso me chamou a atenção. Ela vai analisar os resultados e tudo que ela conseguiu aferir em termos de pesquisa a partir de 2 categorias de análise. 2 grupos de categorias de análise. Esses 2 grupos são caracterizados a partir da Minayo, que seriam as categorias analíticas e as categorias empíricas. Ela divide isso. Categorias analíticas, ela entende que são aquelas categorias que têm a ver com as questões e as discussões dos impactos e das relações sociais. Ou seja, como é que o objeto acontece mesmo na prática, envolvendo pessoas, envolvendo seus contextos filosóficos, políticos, físicos, enfim. Já as categorias empíricas têm a ver com a finalidade operacional da pesquisa, ou seja, como o trabalho de campo foi desenvolvido e onde ela vai agrupar cada um dos resultados para construir suas análises. Quais seriam, portanto, esses 2 grupos de categorias, né? As categorias analíticas do trabalho seriam o movimento social negro e sua relação com as lutas sociais, o movimento social da luta negra, esses títulos são ipsiliteri, ou seja, como ela colocou lá na tese, políticas de ação afirmativa, e subpolítica, a emergência de novos espaços de poder na sociedade contemporânea. Então, tudo que ela discute a partir desses 4 tópicos aqui. Já as categorias empíricas, que serviram para ela organizar a análise feita e o trabalho que foi desenvolvido, também são 4. Primeiro, atividades realizadas pela SMED, né, que é a Secretaria Municipal de Educação, para construir as diretrizes no trato com a lei federal.
estratégias de efetivação da implantação da lei federal, as novas diretrizes escolares produzidas pelo processo e as ações das organizações do movimento negro. Percebam que ela tem, óbvio, um olhar muito direcionado e muito apurado para o que a secretaria faz, é a base do trabalho, mas ela não deixa também de considerar o envolvimento dessas ações, o envolvimento dessa operacionalização com o que o movimento social negro tem a contribuir e tem a dizer. Como disse, isso daí é algo que vai ser muito recorrente, vai ser muito importante, principalmente lá para as conclusões. Pessoal, rapidinho. É um desafio muito grande para mim, porque eu estou apresentando com um cara que já é veterano, com muita... Caio, ele é minucioso, ele analisa a tese nos mínimos detalhes, sem falar da bagagem, né? E aqui estou eu, a amadora, que eu paro para assistir e aprender, porque a gente se encanta com toda a preparação, né? Mas vamos seguir. Vai. Obrigado, Márcia, mas o que é isso? Estamos juntos aqui. Ai, Caio, tá bom para mim. Vamos em frente. Vamos em frente. Conceitos base. Óbvio que uma tese vai trabalhar com diversos conceitos. E essa tese tem muitos. Como eu disse, são quase 300 páginas. Então, vão aparecer vários conceitos ali que ela discute no momento, discute outro, mas são 3 aqueles conceitos que são os principais, porque são os conceitos que vão basear toda a discussão, todo o procedimento de pesquisa, toda a configuração do que foi feito ali. Em termos científicos, seria o conhecimento científico, já vou explicar por que ela traz esse conceito como muito importante, movimentos sociais e políticas afirmativas. Tudo começa pelo conhecimento científico. Quando ela traz na tese uma seção de metodologia, eu fui ler pensando o que é que ela fez, como que ela pensou, por que é que ela vai usar esse instrumento e não aquele, por que uma entrevista, por que um roteiro, e tudo que a gente geralmente pensa. Mas ela, como eu disse, ela quase não faz isso. Ela começa a metodologia dela discorrendo e discutindo o que é conhecimento científico. E aí ela vai lá na filosofia grega, ela passa pelos movimentos iluministas, e até a gente fica assim, tá, isso é interessante, isso é importante na tese, isso é fundamental para a gente discutir ciência, mas por quê? E aí lá ao final da metodologia ela vai explicar. Ela explica que esse posicionamento dela, essa opção por construir esse debate científico, metodológico, enfim, me fugiu aqui a palavra agora, se justifica porque o conhecimento científico, é a concepção dela, está completamente atrelado a uma construção social capitalista. E por isso que a gente tem, ou teria, repito, são posicionamentos da autora, certos enfrentamentos, certas dificuldades, certas exclusões conceituais, teóricas, de objetos dentro da academia e dentro do poder público também, na construção de ações afirmativas. Por quê? Tudo que for pensado fora dessa lógica de pensamento, dessa lógica científica, dessa lógica política capitalista, vai ser barrado ou vai ter uma dificuldade muito grande de acessar os espaços de poder, os espaços de construção de conhecimento e o conhecimento científico também. Então, ela defende deliberadamente um posicionamento de que nós, enquanto pesquisadores, pesquisadoras, devemos ir de encontro a isso, mas para ir de encontro precisamos entender o que é. Precisamos saber o que é o conhecimento científico e como ele é construído historicamente. Novamente, a gente vê aqui a progressão lá da Ludwig e da Marli. E por conhecimento científico, ela caracteriza, ela conceitua como sendo concepções sobre o homem, a natureza e o próprio conhecimento sustentados aqui por regras e procedimentos que expliquem, com um viés contextual, a atuação humana. Então, não tem como dissociar o conhecimento científico da ação que temos enquanto pessoas e enquanto sociedade. E por isso que a gente tem, cada vez mais crescendo dentro da academia, essa necessidade e essa força de discutir questões, por exemplo, como a educação do negro, como a educação no campo, como todas as críticas cada vez mais evidentes e mais fortalecidas que a gente tem aos efeitos do capitalismo na sociedade. E, Caio, em relação a essas concepções sobre o homem, ela faz um retrocesso, né? A gente faz uma linha do tempo, para compreender como surgiu a questão do preconceito, né? Porque tem todo um fator histórico. Aí, nessa leitura, nesse retrocesso, é interessante, porque começa a vir de lá e a gente vai fazendo a linha do tempo, compreendendo, né, as diferenças e as causas reais. Perfeitamente.
O segundo grande conceito, o conceito base, como a gente prefere chamar, são os movimentos sociais, e aqui ela vai em Siqueira, e caracteriza os movimentos sociais como representações coletivas de indivíduos dirigidas tanto a reivindicações de melhores condições de trabalho e vida, portanto, de caráter reivindicatório e contestatório, quanto à transformação da sociedade. O que é interessante aqui? Como Marta bem colocou, ela faz esse levantamento, esse levante histórico dos movimentos sociais, e faz mesmo, ela vai até lá, as civilizações da antiguidade, ela vai falar sobre as mobilizações sociais, por exemplo, na Grécia, em Esparta, no Império Romano, na Europa medieval, e ela vai discutindo isso. Aqui também fica um ponto que eu não sei se a Marta concorda comigo nesse sentido, mas que para mim ficou evidente, assim, é como se tivesse faltado fôlego. Ela discutiu a Grécia, ela discutiu a Europa, ela discutiu os Estados Unidos, mas quase não falou sobre o Brasil e quase não discutiu, aí, para mim, uma contradição muito forte da tese, o movimento negro aqui no país. Quando ela fala sobre o movimento social negro, ela vai falar muito na perspectiva dos Estados Unidos ali dos anos 70, 60, 70, 80 um pouquinho, cita algo do Brasil, mas faltou essa discussão. Por que também acho interessante a gente ter escolhido uma tese de 2009 para falar isso? Esse é um assunto que tem ganhado força, que tem ganhado destaque nas produções científicas e acadêmicas, coisa de 10 anos, 5 anos para cá. E ainda hoje, tendo acesso mergulhando nesse universo na forma que eu estou, ainda encontra-se muita dificuldade de se ter acesso a referências, a livros, a artigos, a produções, a não ser que você tenha contato com alguém que esteja envolvido com o movimento. Então, hoje já é muito mais fácil do que foi em 2015, do que foi em 2010, do que foi em 2020, mas o que a gente percebe? Como a academia vai mudando, e o que a gente encontra hoje não é o que ela tinha disponível em 2009. Então, ou podemos falar, e aqui estamos no campo também hipotético, de que ela não faz isso porque não teve tempo, porque não teve fôlego, ou porque isso é resultado do impacto de uma ausência de discussões acadêmicas que sejam validadas, melhor dizendo, pelo nosso processo acadêmico-científico, disponível para ela citar, para ela discutir, para ela refletir lá em 2009. Fica aqui essa reflexão. E o terceiro grande conceito base que o trabalho traz são as políticas de ações afirmativas, que ela vai discorrer sobre elas a partir de Santos, que seriam as intervenções do Estado que garantem direitos sociais, sendo compreendidas como instrumentos políticos que se situam entre o princípio constitucional da igualdade e as relações sociais. Nesse sentido, ela está explicando para a gente que essas políticas de ações afirmativas vão fazer uma mediação, ou como ela, me fugiu agora o termo que ela usa especificamente, mas ela cita algo como se fosse um afastamento da violência, porque a lei, ao ter uma lacuna, permite que a sociedade seja, por exemplo, excludente, seja, por exemplo, violenta. Então, a política de ação afirmativa vai entrar aqui para fazer essa mediação e aproximar as duas coisas. Suprir essa lacuna que a lei tem para fazer com que o comportamento da sociedade mude em relação a alguma pauta, em relação a algum grupo social. Novamente, é um posicionamento da autora. Uma coisa interessante é a questão das políticas afirmativas, quando cita a questão das cotas, né? Porque, assim, algo que é importante. Hoje é criticada a questão das cotas, nós vamos ver mais adiante, nós temos lá o finalzinho para fechar. Hoje é uma crítica em relação às cotas. Porém, eu, nas minhas leituras, para além da tese, eu achei uma coisa muito interessante que eu não tinha refletido. As cotas sempre existiram. Os filhos da elite, como nós já estudamos anteriormente na aula do professor, os filhos da elite, eles sempre tiveram privilégios em relação a ter uma vaga em uma boa universidade, a ter uma oportunidade, né? Agora, hoje, o negro ele tem a oportunidade através da cota. Então, há uma crítica em relação a isso, mas é justo, se torna justo, né? Porque privilégio sempre existiu para a classe dominante, não para a classe negra ou a classe dominada. Perfeito. Vamos lá para os resultados, agora já entrando nas discussões que a autora traz. Esses resultados, também aqui já fazendo um comentário sobre a estruturação da tese, como ela trabalha com os 3 eixos, ela vai apresentar os resultados também de forma divididas. Então, primeiro eixo, segundo eixo, terceiro eixo. Novamente, aqui também trago uma ponderação sobre a formatação da tese, no sentido de que
a segunda seção dos resultados, ela já explica que é, na verdade, um capítulo de um livro que ela publicou a respeito do tema. E a gente sabe que isso é possível. A gente trabalha, por exemplo, com teses por artigo hoje em dia, que precisam já estar publicadas, mas isso em nenhum momento é refletido na introdução, na metodologia. Então, simplesmente cai aquele capítulo de livro ali. Ela começa a sessão com um parágrafo, explicando que ali é um capítulo já publicado, e aparece o texto, o conteúdo na íntegra da tese. Resultados. Primeiro, os resultados relacionados com o objetivo específico 1, que tem a ver com o movimento negro, né, com a trajetória do movimento negro. O que é que a gente percebe ali em termos de resultado da pesquisa? Primeiro, a pesquisa torna evidente a necessidade de relacionar o movimento negro com as demais lutas sociais. Como eu falei, ela vem explicando toda a mobilização social historicamente, como foi em vários países, em vários momentos da história, para chegar no movimento negro. E ela fala que, novamente, no posicionamento dela, as demais lutas sociais, elas foram sendo agregadas, sendo trazidas para o centro das discussões legislativas, por exemplo, das discussões econômicas. E com o movimento negro, isso historicamente não ocorre. Ele tem sido historicamente distanciado do núcleo das discussões sociais. Então, elas precisam estar envolvidas, estar inseridas, por exemplo, com o movimento dos trabalhadores, com o movimento feminista, e por aí vai. Segundo resultado, nesse eixo aqui da trajetória do movimento negro, é que a compreensão sobre o que é esse movimento, sobre o que eles trouxeram de avanço, quais foram as lutas construídas e quais são, está diretamente relacionada com o entendimento sobre as consequências sociais do capitalismo. Então, não tem como a gente entender o movimento negro, o que ele é, o que ele já construiu, o que ele precisa construir ainda, sem a gente entender a história e o processo do capitalismo. Por quê? Porque todas as necessidades que fizeram surgir esse movimento estão atreladas às práticas, às desigualdades e às violências que advêm do capitalismo, das desigualdades promovidas socialmente falando pelo capitalismo. E, por fim, o movimento negro ele surge justamente para estimular, para pensar, para trazer às pessoas a necessidade de se enfrentar essas violências sociais, de se enfrentar o racismo, de se enfrentar o racismo religioso, e por aí vai. E que, portanto, aqui está um adendo que eu coloco aqui, mas que está no cerne, está no centro das discussões que ela traz, e isso é muito interessante, que esse movimento, para ela, precisa ser voz nas definições legislativas. As definições legislativas e as definições acadêmicas, o que ela discute lá no texto é isso, que são feitas a partir do movimento social negro e, por conseguinte, da educação do negro, elas vêm de cima. Elas vêm, no máximo, de algumas poucas pessoas que conseguem, a partir de suas trajetórias profissionais e pessoais, chegar a espaços de poder e podem opinar. Mas o movimento social, as pessoas que estão nas ruas, que estão nas escolas, elas estão completamente dissociadas das decisões legislativas e, portanto, dos procedimentos que vão ter que ser adotados e seguidos para atender às pautas que são delas. Então, essa também é um posicionamento interessante que talvez, hoje a gente falando do Brasil de 2024, com tudo que a gente passou nos últimos anos e com o que a gente tem vivido, isso tenha mudado. E eu vou trazer também aqui algumas considerações acerca disso, mas a questão da temporalidade é interessante, a gente pensar uma pauta que é tão atual, como ela foi discutida há 2009, 15, 16 anos, e como ela se configura hoje. Vale ressaltar que a Lei 11.647/2008, mais recente, é um complemento, né, Caio? Essa lei que ela aborda na tese. Exatamente. E que ela vai falar sobre isso também. Uhum. Os resultados relacionados com o segundo objetivo específico, que tem a ver com a construção de políticas afirmativas e a construção dessas políticas aqui no Brasil, é que, primeiro, historicamente, as políticas afirmativas, elas são ação de Estado, no sentido de preencher essas lacunas, como eu falei agora há pouco. Segundo, apesar de já serem amplas, de alcançarem várias áreas e vários debates e várias lutas, as políticas afirmativas aqui no Brasil precisam dar mais espaço a novos atores e a novos grupos sociais nas suas composições, nos seus núcleos de poder também, por que não?
E no caso específico da Lei 10.639, eu até troquei o número aqui, apesar do avanço no sentido da inclusão, faltou articular a implantação dessa lei com as unidades federativas e com os municípios. O que é que ela fala aqui? E isso tem a ver com a atuação lá na secretaria, mas já vou adiantar. Uma parte da dificuldade que foi encontrada para a implantação da lei lá no município de Santa Maria tem a ver com o fato de que a lei determina o que deve ser feito e deixa as unidades federativas, deixa os municípios, deixa as escolas livres para definirem como isso vai ser feito. Então, alguns gestores e alguns professores ou encontraram dificuldade para trazer o que está disposto na lei para suas práticas e para suas realidades, ou usaram isso como desculpa para não fazer. A lei diz, mas não me diz como, então eu não vou agir nesse sentido. E aí infelizmente não houve interesse, né, por parte dos professores, que não é novidade nenhuma, especialmente no sul do Brasil, que nós já sabemos todo o histórico, né? E que é interessante a gente falar de sul do Brasil também, porque a gente fala no estado, por exemplo, que tem o maior número de terreiros de Umbanda no país. Então, são questões que a gente precisa discutir muito ainda enquanto sociedade. Os resultados relacionados com o terceiro objetivo específico, que tem a ver diretamente com a implantação da lei lá em Santa Maria, o que foi que ela percebeu? Primeiro, houve uma grande mobilização por parte da prefeitura e por parte da secretaria. Isso ela deixa lá declarado. A prefeitura chegou, inclusive, a criar a Coordenadoria de Políticas Públicas da Comunidade Negra, com pessoas ligadas ao movimento social negro, que estariam à frente dos debates públicos, dos debates normativos, dos debates de formação de professores, em articulação com a secretaria. A secretaria, por sua vez, pensou uma série de formações, pensou uma série de estratégias para desenvolver. Ela não chega a considerar essas estratégias, essas formações como suficientes, não. Ela diz que precisava ter sido feito mais, mas, enfim, foi uma ação. Mas, em relação à escola, é onde começou o problema da implantação da lei. Ela diz que houve 3 grupos definidos por ela, e ela cita os 3 enumeradamente, de professores e gestores. O primeiro foram aqueles que entenderam que as ações iriam ser tocadas pela coordenadoria. Então, essa coordenadoria, a CPPCN, que vai dizer o que a gente vai fazer. São eles que vão montar as formações, são eles que vão dar as diretrizes, são eles que vão pensar os projetos que a gente vai aplicar. Então, eu não preciso fazer nada. O segundo grupo é aquele que diz que não tinha conhecimento sobre isso. Eu não entendo dessa pauta, eu não conheço o movimento negro, eu não conheço de ações afirmativas dos movimentos negros, eu não entendo de cultura afro-brasileira, então não vou me envolver, porque posso incorrer a algum erro. Teve isso. E o terceiro grupo é aquele grupo dos professores que deliberadamente optaram por não se envolver em nenhuma formação e não desenvolver os projetos, enfim, que foram pensados, porque eles diziam que, ao fazer isso, eles iriam estar incorrendo em racismo contra os alunos que não são das comunidades afro-brasileiras ou de religiões de matrizes africanas, enfim. Então, esses disseram, não tenho interesse, não quero discutir isso, porque isso daí é injusto com quem não é parte desse grupo. Esse racismo reverso eu achei interessante, porque a pessoa, ela se declara que não é racista, porém ela evita contato com grupos relacionados. Interessante. Sim. Isso, né? Quer dizer, é o falso não racismo. Exato, e são questões, como eu disse, eu ainda quero discutir isso um pouquinho aqui, que a gente vê ainda repercutindo em 2024 e em Sergipe. Eu tenho alguns depoimentos de algumas pessoas com quem eu converso que falam que isso acontece aqui, no estado de Sergipe. Acontece no em Brasil. Diversas escolas, em diversos espaços, em diversas instituições. Como é que é, Marta? Acontece no Brasil. Aqui também eu tenho casos assim, gritantes. Sim. Ainda em relação com esse objetivo 3, objetivo específico, as ações, elas foram naturalmente esfriando. É interessante uma coisa que eu esqueci de falar. Ela acompanhou a rede por um período de quase 2 anos. Então, ela teve aí um espaço, uma temporalidade interessante em termos de pesquisa, e ela viu que as ações que foram pensadas e que foram estruturadas para a implantação da lei, elas foram esfriando, elas foram perdendo força. E passaram a ser capitaneadas ou por professores ou por pessoas que são militantes do movimento social negro. Então, com o passar do tempo, a rede
os professores e os gestores foram deixando aquilo de lado. Eles começaram, vamos fazer formação, vamos. Projetos, cadê? E aí eles foram esquecendo, e algumas ações pontuais, como eu disse, ou ligadas à CPPCN, ou ligadas à Universidade Federal de Santa Maria, notadamente ao Departamento de Letras da Universidade, ou ao Museu 13 de Maio, que é um museu lá da cidade de Santa Maria, que trata de questões de lutas trabalhistas e lutas do movimento negro, que foram fazendo como? Ações voltadas especificamente ao Dia da Consciência Negra, que é a grande crítica que se faz, uma das grandes críticas que se faz, ou em aulas de arte, dança afro, por exemplo, música afro, ou grupos teatrais. Isso é muito interessante. Por quê? Porque quase que na completude das discussões que a gente tem hoje sobre as questões de racismo, por exemplo, racismo social, racismo religioso, recaem sobre a questão cultural no sentido artístico. Então, é como se somente a arte precisasse discutir os tópicos e os temas relacionados com essa luta. Ou a história, né? A disciplina de história. Ou a história, e fica nisso. Não tem projeto interdisciplinar, né? Uhum. Para além da data do 20 de novembro. Exato. E alguns autores, Gomes é quem a nossa autora aqui da tese traz para discutir isso, falam que justamente essas questões devem estar na escola no sentido muito mais amplo, muito mais disseminado e distribuído em vários temas, em vários tópicos, em várias disciplinas, mas também nos espaços não escolares. Então, isso precisa ser levado para além. E aí, o que a gente viu lá em Santa Maria foi uma redução dessa discussão somente a ações no Dia da Consciência Negra e a grupos artísticos. Me recorda muito algumas conversas que eu venho travando aí com algumas pessoas que são ligadas ao movimento negro ou à arte, por exemplo, de terreiro aqui no estado de Sergipe, e não tem muito tempo eu estava conversando com a professora daqui da rede estadual que criou o grupo Um Quê de Negritude. Quem é daqui já deve ter ouvido falar. E ela diz justamente isso. Ela é professora no Colégio Ateneu, que é um dos colégios mais tradicionais aqui do estado de Sergipe, um dos maiores, e ela diz que toda a justificativa que a escola dá para o Ministério da Educação do que está fazendo no sentido de implantar a lei está baseada nas atividades desse grupo. Não se conversa mais, não se fala mais sobre o movimento negro, sobre as questões de matrizes africanas na cultura brasileira, a não ser a partir do grupo que é uma experiência dentro do currículo, mais de atividades extracurriculares, vamos chamar assim, na escola. E também já ouvi isso de outros grupos, como o Grupo ECTA também, que é um grupo artístico aqui do estado de Sergipe. Já ouvi depoimentos semelhantes, por exemplo, do professor Petrônio Domingues, lá da Universidade Federal de Sergipe, que é uma pessoa muito conhecida no sentido da pesquisa sobre o movimento social negro no Brasil. Então, a gente vê que a coisa repercute ainda hoje, né? Uma coisa interessante, Caio, que eu observei na 5ª conferência lá em Brasília, é que nós tínhamos as mesas de debates, né? E na mesa de debate, que tratava a respeito dessa temática, a gente só conseguia ter mulheres e negras. Nós não temos os negros inseridos. Você já percebeu? Sim. Novamente é um tópico que ainda precisa ser muito discutido e por várias perspectivas ainda hoje. E aí ela diz que há 2 grandes entraves à implementação dessa lei lá no município de Santa Maria. Primeiro, foi essas resistências, né, essas tensões, como ela diz lá na hipótese, em relação a gestores e professores, e segundo é que a própria rede não compreendeu como a lei deveria, ou poderia, melhor dizendo, ser aplicada e ser implementada ou implantada nas unidades de ensino e nos currículos, enfim. Houve esses dois grandes entraves que impediram a implantação da lei. E aí, de considerações finais, antes de entrar rapidamente nos nossos comentários, ela traz que a mobilização e articulação social são práticas muito antigas na humanidade, e sempre estão atreladas às grandes mudanças, ou seja, todos os processos que a gente teve de quebra de conjuntura política, histórica, econômica e de avanços nas discussões de pautas, ou partem de movimentos sociais, ou tem uma grande atuação desses movimentos. Segundo, a lei, ela também representa um avanço, mas é preciso que a gente reflita sobre justamente esse alcance que a lei tem de que tudo se resumiu ao Dia da Consciência Negra, e quase tudo a movimentos e ações artístico-culturais nesse sentido. E, por fim, por mais que seja positiva a implementação dessa lei, não é possível ou não é saudável, vamos chamar assim,
que essas discussões estejam somente no âmbito político partidário, com a participação de somente algumas lideranças. A maior parte, ou grande parte da sociedade, dos movimentos negros, devem estar cientes, devem conhecer, devem se envolver nas discussões, e esse envolvimento deve ser considerado também pelo Poder Legislativo para que a gente tenha leis que cumpram a finalidade legal de suprir as lacunas que existem entre a legislação e a sociedade. Em relação às hipóteses, o que é que ela percebe ao final da pesquisa? A primeira hipótese, de que a implementação da lei representa uma inflexão no combate ao racismo, ela vai derrubar essa hipótese, ela vai ser refutada com a pesquisa, ela vai dizer que a lei ela é sim um avanço, apesar de ela não ter provocado grandes ações, ela já é um começo, ela já criou algumas tensões, ela já promoveu alguns debates, ela já formou alguns professores para isso. A segunda hipótese, que seria a implementação da lei provoca tensões, essa hipótese foi comprovada, foram verificadas tensões na rede municipal, entre professores e entre gestores. E a terceira hipótese, de que a lei por si só basta para dar conta de um assunto tão complexo como esse, também vai ser refutada. Então, das três hipóteses, duas foram refutadas e uma foi confirmada, porque ela disse que a própria lei, como Marta colocou mais cedo, ela precisou de um complemento depois. Então, primeiro se falou da educação dos negros e de matrizes africanas, e depois precisou também inserir as comunidades e os temas indígenas. Então, foi criada uma nova lei. A lei está precisando sempre ser atualizada, ela precisa sempre ser rediscutida, principalmente num tópico que tem tão polêmico e tão caro para a nossa história e para a nossa sociedade. Então, essa hipótese de que a lei por si já basta para resolver o problema não foi confirmada. E aí, algumas críticas que a gente tece, muitas delas já foram comentadas aqui. Primeiro, correção. Essa é uma tese que ela precisa de uma revisão profunda, e isso não é bobagem, a gente está falando de um documento científico, de um documento que fica para outros pesquisadores como referência, afinal de contas é uma tese de doutorado. Então, há problemas gramaticais, há problemas ortográficos, há problemas principalmente de formatação. Há algumas inconsistências, para mim, algumas inclusive graves, entre o que está posto lá no resumo e na introdução e o que é encontrado no corpo da tese. O objetivo mesmo, vários aparecem diferentes. Alguns completamente diferentes do que está no resumo para o que está na metodologia, para o que está no resultado, outros escritos de forma diferenciada, mas com o mesmo conteúdo. Então, nós, eu e Marta, deliberadamente optamos por usar o texto dos objetivos que estão na seção de metodologia. Como eu disse, a metodologia da tese, ela também apresenta inconsistências, algumas coisas não são explicadas, algumas coisas não são justificadas. A discussão teórica fica muito embasada em somente 2 ou 3 visões de autores, e em alguns momentos, como por exemplo, quando ela vai discorrer sobre o que é o conhecimento científico, o texto vira quase que um ensaio, não há debate teórico, não há debate com referenciação, com discussão entre autores, é uma opinião da autora, certo? Tivemos alguma dificuldade para compreender os resultados, e quando é que essas dificuldades elas foram sanadas? Quando a gente foi para os anexos da tese, porque aí sim nos anexos estão todos os questionários, estão todos os diários que foram analisados, todas as tabelas que ela construiu. Então, a leitura dos anexos foi o que facilitou a compreensão da metodologia e dos resultados, e algumas discussões importantes, como a relação entre ciência, capitalismo e racismo, como eu disse, que terminam ficando só no campo ali do ensaio, da discussão dela com ela mesma. E o meu parecer a respeito da tese, porque Caio, se deixar, vai até amanhã, viu? O meu parecer a respeito da tese, eu coloquei um vídeo. É um vídeo final, né, Caio? Que vai retratar todo o histórico a respeito dessa temática e da nossa tese. Mas pode concluir, que você se deixar, você desenrola assim. Vamos lá. Apesar dessas críticas, a gente tem o entendimento de que há algumas contribuições que a tese, principalmente se a gente considerar o recorte temporal, para a gente ver como nesse âmbito da focalização progressiva as discussões foram mudadas ou não aqui no Brasil em relação a isso. Se elas avançaram, isso é um resultado positivo. Se elas não avançaram, isso mostra que a gente tem que olhar para aquilo e dizer assim, não, temos um problema aqui e discutir mais. Segundo, a gente vê que essa discussão ela traz reflexões muito significativas em 2 eixos. Primeiro, legislação.
E aí, como ela coloca lá, apesar de a gente ter, na nossa história recente, alguns movimentos e algumas tentativas legislativas que buscaram suprir essas lacunas, essas discussões ainda estão muito restritas a esse âmbito. Não há uma participação maior, não há um conhecimento por parte da sociedade do que acontece nas discussões legislativas. E, por fim, a realidade escolar, diante de um tema que é tão complexo, que é tão grande, que tem tantos desdobramentos, tantas dores envolvidas, uma das grandes barreiras que a gente tem ainda é a atuação da gestão e de professores. Então, isso é uma questão, é um ponto que a gente precisa pesquisar mais, estudar mais, discutir mais. O negro, assumir sua identidade, né, Caio? Também o negro se reconhecer, Sim. Assumir sua identidade, que também é algo que é um diferencial, não é isso? Perfeito. E aí, como a Marta falou, ela tinha proposto um vídeo. Temos tempo para passar, professora Valéria? É um vídeo maravilhoso, que nós todos iremos amar e vai fechar nosso trabalho. Agora a dificuldade está comigo. Se deixar você e Marta, vai até amanhã, né? Mas vamos, Caio. Você sabe que eu dia minha escola. Esse vídeo me emocionou. Ele retrata tudo que nós falamos aqui. Eu vou tentar passar, eu peço que vocês me confirmem se estiverem escutando, porque para passar vídeo eu tenho uma certa dificuldade, mas vamos lá. Espera ainda. Deixa eu interromper aqui. Principalmente se vocês conseguirem ouvir. Abraço. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou! Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí. Já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo. Ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas.
assassinadas. É a voz que ecoa no tambor. Chega junto e vem cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Ei, não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandara. Odara, Odara. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Odara, Odara. Nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, hein? Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola, mas eu vou te contar agora. Eu disse, cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse, cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. A voz que ecoa do tambor. Chega junto e vem cá. Você também pode lutar. Muito bom. Já estávamos no final aqui, então eu interrompi por causa do tempo. Caso um comentário, deixo com Marta. Então, a respeito dessa cota, eu acho interessante. Eu tenho uma amiga, ela é negra, e ela conseguiu entrar no Estado para ser coordenadora, e a primeira coisa que ela ouviu foi, entrou porque é negra, por causa da cota. Sem a cota, ela não tinha nem conseguido a vaga. Ela agora entrou na UFES. Ela já me pediu socorro essa semana. Ela disse, Marta, não estou aguentando, é desumano. Ela entrou, agora para manter está difícil, porque lá ela está sofrendo. Ela veio perguntar a mim como é que funciona a UNIT, porque está desumano, está difícil. A cota existe, a entrada, o acesso tem, mas para se manter ali, é complicado. Aí eu estava dando as instruções para ela definir a situação. Instruções para ela se manter, né? É isso, Pro. Né? Porque o acesso, a abertura tem, agora lá dentro o bicho pega, como diz, né? Na gíria, né? Porque a gente precisa compreender que esse combate a essas desigualdades educacionais enfrentadas pela população negra é uma coisa histórica, né? Histórica. E que a gente não tem muito para onde correr, né? Não, já que a gente tem séculos, né, de exclusão e discriminação. A educação para negros no país tem raízes em processos históricos de escravização,
né, de marginalização, de subalternização, né, que ainda a gente está o quê? Em pleno século XXI e reverberam, né, nas estruturas sociais e nas estruturas de poder e educacionais. Então, assim, a herança que a gente tem, né, de práticas excludentes contribui para a permanência dessas disparidades, no acesso, na permanência, na qualidade, né, dessa educação oferecida, né, afeta o desempenho acadêmico, né? Isso é notório e tem uma coisa que a gente não vai conseguir, por exemplo, que você falou assim, no congresso, se eu não me engano, que você falou, que só tinha mulheres negras, né? A questão é que o branco, né, a branquitude, ela precisa entender que as mudanças precisam ser de união de forças, né? A gente precisa reconhecer enquanto branco seus privilégios e reconhecer através dessa história, desses movimentos sociais, o movimento negro unificado no Brasil desde 78, né? Eu entrei no movimento, era uma coisa tão fechada, eu entrei no movimento negro na década de 80, né? E era uma coisa extremamente fechada. Por quê? Eu venho de uma classe social favorecida, então o próprio movimento tinha uma rejeição a mim, né? Porque eu tinha estudado em escola. Então, é muito complicado a gente entender o que se passa e como a coisa se passa e como essas intersecções interferem, né? E, por exemplo, por que você diz só tinha mulheres negras? Mas a gente tem homens negros na educação, na ciência, a gente tem mulheres negras. O que falta? O que falta é que os espaços de poder, agora, a partir das lutas que estão sendo empreendidas, por exemplo, a Lei 10.639, não caiu no meu colo como um presente, né? É uma luta árdua, né? Eu coloquei aqui no chat, por exemplo, eu estou trabalhando com a educação e o cotidiano das escolas quilombolas. As próprias escolas têm resistência. E aí não dá para você isentar e nem isentar esse gestor ou esse educador quando existem diversos fatores que interferem nessa não apropriação da lei, né? Como o Caio diz. Por que vai aí bota dançando os orixás, trança e etc. Por que a gente não vai nas intersecções desses produtos? Sabe? A dança chegou aqui, mas a dança tem um corpo, tem um corpus teórico e conceitual muito forte. A trança tem um trabalho de uma menina de 2022 ou 2021 sobre trança, que é a coisa mais linda do mundo, sabe, da UERJ. Então, assim, não é o trançar, é o que está por trás desse trançar, sabe? O que é que traz esse trançar? Né? Então, assim, eu já escutei, por exemplo, que a gente traz muito a realidade da gente, né, para essas falas. É uma educação não formal, é um espaço que as pessoas acham que quem está ali são alunos de elite, embora o nome seja projeto social, e eu escuto muito da direção. Por que Dia da Consciência Negra? E olhe que os temas que são levados é criminalidade da população negra de 15 a 25 anos, sabe? Sobre
como é que eu posso dizer, sobre a questão do colorismo. Então, são temas que a gente está levando, mas que incomoda e que a gente não pode lutar sozinho. A gente precisa da branquitude para lutar junto com a gente, sabe? E a gente precisa parar com a história de que esse é um problema nosso. Esse não é um problema nosso. Esse é um problema de todo mundo. Uma educação antirracista precisa estar em sala de aula. Seja ela da escola quilombola, seja ela da escola do Amadeus, da nossa escola, do Master, principalmente dessas escolas privadas, porque são essas escolas que ocupam os espaços de poder, né? São essas pessoas. Então, assim, eu não quero me estender, porque é um assunto que eu e Caio, por exemplo, quando a gente começa a discutir nas minhas segundas e quartas-feiras de manhã, a gente leva muito, muito, muito à frente, né? Avança muito, mas a gente precisa, por exemplo, por que eu tenho que chamar, por que numa mesa onde se fala de relações étnico-raciais, eu só vou botar professores negros? Eu acho que ele tem que estar lá, e em sua maioria. Mas e por que eu não posso chamar, por exemplo, por que não há fala dos grupos LGBTI+, eu tenho que só chamar homossexual? Por que eu não tenho que chamar heterossexuais para discutir? Sabe? Então, eu acho que a gente precisa agregar força, juntar força, né? E parar com essa história de achar que Dia de Consciência Negra, a gente precisa do dia 20, a gente precisa do mês do novembro, sabe? Para a gente começar a existir, a gente precisa demarcar espaço. Sabe quando o cachorro, você sai com um cachorro para cachorro? É verdade, passear, que cachorro sai fazendo xixi em tudo quanto é lugar. A gente tem que fazer assim, enquanto pessoa, né? Então, quando a gente leva essas discussões, a gente precisa levar reconhecendo que não são superficiais e que a gente precisa levar em consideração a questão da nossa história, de como essas intersecções interferem, né? Por que eu vejo uma foto de estudantes de medicina, uma formatura e só tem branco? Aí eu puxo de gari, só tem negro. A gente precisa refletir, e não é eu, enquanto negra, que só preciso refletir. Sou eu, principalmente, mas o branco precisa fazer parte dessa educação antirracista. Ele precisa implementar a Lei 10.000, como precisa implementar a Lei 11.000, que é uma extensão, né? E que a gente está no mesmo barco. Eles estão como diz o padre Lancelotti, eles estão de iate e a gente está de bote ainda. Né? Então, eu vou fechar, porque senão, né, é uma discussão... Só para concluir, que nós não citamos que a tese ela aborda a questão dos movimentos, né, Caio? O Black Power, ela cita alguns movimentos importantes na história, né, da luta. Mas ela cita esses movimentos... Mas fora do Brasil, como o Caio falou, né, Pro? Não cita do Brasil, a questão do Brasil. Talvez, porque esses movimentos, eles têm seu nascedouro fora do país, né? Principalmente nos Estados Unidos, na década de 60. Talvez ela tenha trazido isso, e é um pecado que normalmente o autor comete, achando que você que vai ler a sua tese conhece dos movimentos negros sociais do Brasil, da América Latina, e as pessoas não conhecem. As pessoas acham que o movimento negro unificado é de ontem. Quando você fala em Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro, que são pioneiros nessa luta, as pessoas fazem,
Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento é sergipana, gente. Sabe? E são poucas as pessoas. Agora está vindo à tona, porque a gente está brigando mais. Na verdade, a gente não está brigando mais. A coisa está ficando muito evidente, porque, como diz aquele ator americano, as coisas estão publicizadas, né? As redes sociais botam para fora. Mas quantas vezes eu escutei de olhar assim para mim, de cima para baixo, e dizer, sabe, é você, eu digo, sou eu, sabe? Então, assim, é uma coisa e que eu costumo dizer e que sentir é uma questão de pele. E a gente não tem para onde correr, tá? Então, assim, eu acho que ela peca, sim. Eu passei a vista só na tese, mas, por exemplo, vamos deixar isso para depois, porque eu pontuei aqui algumas coisas, senão a gente não tem espaço para outra com folga, tá? Vamos passar, né? Obrigada. Caio, obrigada. Parabéns a vocês, tá? Foi muito bacana. Educação tecnológica, né? Deixa eu ver. Alisson e Adir. É nóis. Alisson e Adir. Isso, professora.